Chegou a hora da gente tomar nosso café desta manhã, né? E hoje, claro, temos assunto importante relacionado ao Dia da Mulher. Neste Dia da Mulher, nós somos obrigados, infelizmente, a falar sobre um assunto nada bom. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 18 milhões de mulheres sofreram alguma forma de violência em 2022. Eu estou recebendo hoje aqui no programa a coordenadora institucional do Fórum, a Juliana Martins, para falar sobre esse assunto. Juliana, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Obrigada. Eu que agradeço pelo seu tempo aqui, viu? Esse número mostra para a gente um crescimento nos casos de violência no último ano, né, Juliana? Exatamente, Wilker. Eu queria estar aqui nesse café da manhã, né, trazendo notícias melhores. Mas o que a gente viu nessa pesquisa que o Fórum fez, é a 4ª edição que a gente faz dessa pesquisa, que chama Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil. A gente viu um aumento no último ano de todos os tipos de violência contra a mulher, da violência psicológica, a violência física, a violência verbal, assédio. Então, a gente está falando de um contexto bastante ruim para nós mulheres, né? Nesse dia que é tão importante, em que está todo mundo falando a respeito. Pois é, Juliana, você tocou num assunto que eu acho que é fundamental a gente destacar. Algumas mulheres sofrem violência sem nem saber que estão sofrendo violência. Eu queria que você detalhasse para a gente o que é considerado violência contra a mulher. Você tocou num ponto bastante importante, Wilker, porque a gente, na pesquisa, verificou também que a maior parte das mulheres que sofreu algum tipo de violência, especialmente as violências graves, elas não fizeram nada, né, frente à violência sofrida. E a maioria dessas violências aconteceram dentro de casa e tiveram como autor da violência ex-companheiros ou companheiros dessas mulheres. Então, a gente está falando especialmente da violência doméstica, né, que é um tipo de violência bastante específico, que tem um ciclo muito peculiar, bastante difícil de enfrentar, que começa geralmente com ofensas, humilhações, xingamentos, e aí esse ciclo vai numa escalada de violência até que chegue à violência física, podendo chegar à violência mais extrema, que é o feminicídio, né? Mas muitas mulheres demoram a reconhecer que aquela relação é uma relação violenta, né? Porque justamente, como eu falei, começa com humilhação, com xingamento, esse companheiro vai diminuindo a autoestima dessa mulher, vai afastando ela dos outros relacionamentos que ela tem, seja amigos, família, ela vai se isolando. Então, vai sendo muito difícil para essa mulher reconhecer que aquelas humilhações, ofensas, xingamentos são violências, né? Também são violências. E aí, pedir ajuda é muito difícil nesse contexto, porque também, frequentemente, essas mulheres são julgadas e culpadas por essas violências que elas sofrem, né? E tem como prevenir de alguma forma? Como que deve ser feito esse trabalho? A violência de gênero, né, que é o que a gente está falando aqui da violência especialmente doméstica, é um tipo de violência que tem na sua raiz aspectos culturais muito fortes, muito arraigados, né? A gente está falando especificamente de um tipo de violência que é marcado pela desigualdade de gênero, né, nos papéis de gênero, em que ainda tem-se uma crença de que homens e mulheres têm papéis específicos a serem desempenhados, em que o papel da mulher geralmente deve ser submisso aos homens, né? Então, a violência, quando a gente fala da violência extrema, que é o feminicídio, é um tipo de violência evitável, né? E aí isso demanda que a gente possa trabalhar preventivamente, né, como você falou, nas escolas, por exemplo, em casa. A gente tem que falar dessas desigualdades, a gente tem que falar de papéis de homens e de mulheres no sentido de buscar a igualdade, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, nas funções domésticas, com os filhos, né? Isso tudo são aspectos culturais que levam-se tempo para a gente modificar, mas a gente precisa começar ontem, né? Porque a gente está falando, esses números mostram, né, que é um assunto extremamente urgente. Então, a gente precisa trabalhar preventivamente a partir da educação, né? Para evitar que mais mulheres se envolvam ou que prolonguem relacionamentos violentos, porque demoram muito a reconhecer as violências que elas sofrem.
Ainda desmembrando esse levantamento que eu mencionei no início da nossa conversa, esse mesmo levantamento apontou que 28,9% das brasileiras sofreram algum tipo de violência de gênero em 2022. É um número muito expressivo. E ainda trazendo um recorte, esse levantamento mostrou que 7,4 milhões de mulheres foram agredidas fisicamente com tapas, socos ou chutes ao longo de 2022. Se a gente for dividir isso aí, dá uma média de 14 mulheres agredidas por minuto. É um dado assim que surpreende a gente. Se a gente for pensar que a gente está no ar há 28 minutos, desde o momento que a gente começou o nosso programa até agora, em média, 392 mulheres foram agredidas, isso fisicamente, sem falar as outras formas de agressão, né, Juliana? Quero saber de você o seguinte, as agressões, em sua maioria, ainda acontecem dentro de casa? Qual que é a atual situação? Exatamente. Enquanto a gente está falando, essas agressões estão acontecendo dentro de casa, principalmente, né? Tendo como agressor, como eu falei, pessoas conhecidas dessa vítima, né? Pessoas com quem ela tem ou teve algum tipo de relacionamento. Então, a gente está falando de uma violência que acontece dentro de casa, muitas vezes ninguém vê, ninguém ouve, e essas mulheres a gente está falando de 14 mulheres por minuto, da violência física, que é já mais evidente. Antes dela, já aconteceu uma série de outras violências que, como a gente estava falando antes, muito difícil muitas vezes de reconhecer, né? Então, a gente tem que olhar, infelizmente, para essas violências que acontecem dentro da nossa casa, né? Eu sei que é um assunto ruim para o café da manhã, mas é isso. Enquanto a gente está tomando café, as mulheres estão sendo agredidas dentro de casa por seus companheiros ou ex-companheiros, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, tentar parar, né? Tomar atitudes para evitar que essa tendência ao crescimento da violência de gênero continue. É um número bastante assustador mesmo. Quando eu tomei conhecimento, achei muito fora assim do que porque a gente fala muito pouco sobre isso, né? A gente fala disso agora no Dia da Mulher, parece que o assunto morre a partir de então, e aí só no ano que vem a gente traz esses números à tona novamente. Agora, Juliana, como que é feito esse levantamento? Essa pesquisa especificamente, a gente, em parceria com o Datafolha, né, a gente pediu que o Datafolha fizesse essa pesquisa de campo em diversos municípios do país, sejam capitais ou interior, falando com mais de 2.000 mulheres. Tem uma bateria, a gente falou com homens também, então a gente pergunta sobre a percepção da violência para homens e mulheres e depois a gente faz uma bateria só para mulheres de alto preenchimento. Então, quando a gente fala se sofreu agressão no último ano, é a própria mulher respondendo, sem a interferência de uma terceira pessoa. Tá certo. E ainda existe um constrangimento em fazer a denúncia? Isso ainda acontece? Essa situação tem melhorado? Eu acho que tem melhorado, por um lado, né? A gente vê, comparado com as pesquisas dos anos anteriores, né? A gente viu que mais mulheres procuraram delegacia especializada, mas ainda temos um número muito expressivo de cerca de 45% de mulheres que não fez nada, né? Elas elas disseram que resolveram sozinhas a violência que elas sofreram. Então, a gente está falando ainda que é muito difícil fazer a denúncia. Como a gente estava dizendo, é muito difícil reconhecer a violência e como ela é uma violência praticada por uma pessoa com quem ela tem um vínculo ou teve um vínculo, muitas vezes é o pai dos filhos, né? Essa mulher, ela quer que essa violência, ela quer muitas vezes que a violência física especialmente cesse, mas ela não necessariamente quer que o pai do filho dela vá preso, né? Então, fazer a denúncia é muito difícil para essas mulheres, pedir ajuda é muito difícil, e a gente sabe que muitas vezes quando ela vai pedir ajuda, ela é julgada, né? Porque o ciclo da violência, ele tem essa característica muito específica de que começam as agressões mais, violências mais sutis, né, culmina com uma violência mais aguda, daí vem um momento de arrependimento, o casal entra no que a gente chama de lua de mel, e aí é uma esperança de que as coisas vão melhorar, vão mudar, até que se volte novamente para o início,
que é dessas violências mais sutis, que vão culminar novamente numa violência mais aguda. Então, a gente está falando de um ciclo próprio dessa violência que faz com que as mulheres achem que as coisas vão melhorar, que vai mudar, né? A gente está falando de relacionamentos afetivos, íntimos, né? Que tem expectativa de que um casamento continue, né? Mas o que a gente vê, né, nos exemplos, nos casos que a gente acompanha, é de que dificilmente vai mudar, né? É um tipo de violência que ela só escalona, ela só cresce, ela não diminui. O fator psicológico se faz muito presente quando a gente fala desse assunto, né, Juliana? E aí a gente consegue entender um pouco melhor o que se passa com as mulheres que não conseguem denunciar, não conseguem sair desse ciclo. Porque é fácil para a gente julgar quando não é a nossa realidade. Eu já vi, inclusive, outras mulheres agindo e julgando vítimas de violência doméstica, que a gente sabe, isso acontece recorridas vezes, né? Então, esse fator psicológico também é um problema muito grande que precisa ser combatido, né? Sem dúvida, como, né, a gente estava falando, muitas vezes essa mulher ela fica isolada da sua rede de apoio, né? Ela fica ali confinada num relacionamento abusivo, perdendo contato com amigos, com familiares, com pessoas com as quais ela trabalha, e ela vai duvidando dela mesma muitas vezes, né? Vai achando que ela é culpada, que ela sofreu aquela agressão porque ela mereceu, né? Porque é provavelmente isso que o agressor está dizendo para ela. É muito comum que esse agressor fale: olha, eu me descontrolei por sua causa, né? Seja por causa da roupa que ela colocou, do almoço que ela fez, enfim, são coisas tão corriqueiras e ao mesmo tempo tão violentas, e as mulheres elas estão tão desamparadas e tão sozinhas, né? Que a gente tem que, enquanto pessoas que estão de fora, né, enquanto uma rede de apoio, tentar ajudá-las de alguma forma, né, a buscar ajuda, seja ajuda psicológica, ajuda social, porque muitas vezes tem uma dependência econômica também nessa relação, difícil para ela romper, e aí o que eu vou fazer, como é que eu vou cuidar dos meus filhos, né? É um contexto tão complexo, e reiteradamente essas mulheres são julgadas, né? E aí elas pedem ajuda uma vez, a primeira vez que ela é julgada, você está nesse relacionamento porque você quer, ela recua e pode ser que ela nunca mais busque ajuda, né? Então, o Estado também, principalmente, tem que dar respostas e tem que ter uma rede de acolhimento muito bem estruturada e que funcione para receber essa mulher tantas vezes quantas forem necessárias. Vamos entrar mais nessa questão da participação do Estado, o papel do Estado nessa luta contra a violência de gênero. A gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma referência. Queria saber de você, a lei, ela tem funcionado? Porque a gente sabe que ela é muito completa, ela é muito abrangente, mas na prática ela tem conseguido surtir o efeito, dado esse número que a gente trouxe aqui? Como você falou, né, Wilker, é uma lei muito completa, é uma lei referência para outros países, né, uma das melhores leis que temos. Mas só lei, só prisão, só justiça não resolvem esses problemas, né? A gente está falando de uma violência que ela tem esse aspecto cultural muito forte, que a gente já mencionou aqui, e então não vamos resolver só com lei. Mas a Lei Maria da Penha ela tem um dispositivo muito importante, que é a possibilidade dessas mulheres solicitarem a medida protetiva de urgência. Tem uma pesquisa em São Paulo, feita pelo Ministério Público aqui, chamada Raio-X do Feminicídio, que mostrou que das mulheres vítimas de feminicídio, que é o assassinato, né, de mulheres por serem mulheres, 3% delas apenas tinham medida protetiva de urgência. Então, a medida protetiva, ela é um instrumento que a justiça concede a essa mulher para que o agressor fique longe dela, e ela é fiscalizada pelas patrulhas Maria da Penha da Guarda Municipal ou da Polícia Militar, né, para ajudar que essa medida seja cumprida, né? Tem muitas coisas que precisam ser ajustadas ainda, mas, de alguma forma, a Lei Maria da Penha, ela tem os dispositivos que ajudam a proteger, sim, essas mulheres. O que a gente precisa garantir do ponto de vista do Estado, né, e eu acho que isso se relaciona com esses números absurdos, a gente viu em 2022 o menor investimento em políticas de investimento no enfrentamento da violência contra a mulher na última década.
né, pelo governo federal. Então, a gente está falando também que sem recursos a gente não faz política pública. Né? Então, a gente precisa, primeiro, dos números para fazer um diagnóstico adequado, mas também de recursos para que as políticas públicas funcionem. A Lei Maria da Penha também vai falar da rede de proteção, e ela é composta por diversos atores, que são da saúde, da educação. Muitas vezes essa mulher ela não vai primeiro na delegacia, e nem precisa ser a delegacia, às vezes ela vai no hospital, né, por conta das agressões que ela sofreu. O hospital precisa estar preparado para receber essa mulher e identificar que ela sofreu uma violência dentro de casa, né? Então, a gente está falando de uma rede que vai ter saúde, educação, assistência social, segurança, justiça, uma rede que precisa funcionar e que cada ator que a compõe precisa saber o que o outro faz para poder trabalhar de maneira articulada. Tá ótimo. Juliana Martins, coordenadora institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos trazer tantos esclarecimentos importantes acerca desse tema tão sensível para a nossa sociedade, que a gente consiga informar melhor essas mulheres, que a gente consiga ajudar de alguma forma no combate a essa violência, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Wilker. E como você falou, que a gente fale desse assunto mais vezes e não só no dia 8 de março. É isso mesmo. Obrigada. Juliana, tchau, tchau.